Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Na semana passada eu dizia que a profissão de fé de Pedro serviu como um divisor de águas no Evangelho de Marcos. Se até aquele episódio Jesus se ocupava da multidão, a partir dele ele se dedicará quase que exclusivamente a formar os discípulos para que eles abracem a missão de continuar a sua obra agindo como ele agiu. Novamente Jesus fala do destino cruel que o espera. Ele será rejeitado e condenado pelas autoridades religiosas do seu povo, por aqueles que eram considerados mestres de Israel e ocupavam funções importantes no templo. O evangelista diz que os discípulos o escutam, porém não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Entretanto, no caminho, o que é que eles falavam? Quando Jesus lhes pergunta, eles continuam calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. A mentalidade dos discípulos era demasiadamente humana. Pensavam em cargos, privilégios, vantagens. Pensavam no que eles lucrariam quando Jesus estabelecesse o seu reino. Convenhamos que assim conosco também. A fé tornou-se para muitos sinônimo de sucesso, garantia de vantagens e privilégios. Jesus pensa diferente. Para ele, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. Jesus inverte os valores. Ele propõe o contrário do que os discípulos imaginavam e almejavam. Ele fala de serviço e humildade. E para que os discípulos e nós não tenhamos dúvida, ele coloca diante de nós uma criança e diz que, acolhendo uma criança como aquela, acolherão a ele. Ele se identifica com os pequenos, com os que necessitam de proteção a todo momento, aqueles que não terão com que retribuir o favor que lhes é prestado. A criança no Evangelho não simboliza inocência, mas pequenez. É um ser que precisa em tudo dos outros. O Papa Francisco, interpretando esta página do Evangelho, diz que se alguém quiser ser o primeiro, deve se colocar no final da fila, ser o último e servir a todos. Assim ele ensina que o valor de uma pessoa não depende do papel que desempenha, do sucesso que tem, do trabalho que faz, do dinheiro no banco. O valor de uma pessoa se mede pela sua capacidade de servir, assim como Jesus fez. O que vale não é o que se tem, mas o que se dá.
O serviço não é expressão de cortesia, mas é fazer como Jesus fez, ou o qual, resumindo a sua vida em poucas palavras, disse que veio não para ser servido, mas para servir. Assim, se quisermos segui-lo, devemos percorrer o caminho que ele mesmo traçou, a via do serviço. A nossa fidelidade ao Senhor depende da nossa disponibilidade para servir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.